rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. O relógio. Para-me um tempo por dentro, passa-me um tempo por fora. O tempo que foi constante no meu contratempo estar. Passa-me agora adiante como se fosse parar. Por cada relógio certo no seu tempo que sou agora, há um tempo descoberto no seu tempo que se demora. Fica-me o tempo por dentro. Passa-me o tempo por fora. Com esse poema do poeta português Ari dos Santos, poeta e declamador português, desencarnado em 1987, nós cumprimentamos mais uma vez
a todos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Agradecendo essa companhia amiga, fraterna de sempre. Hoje, trazendo algumas reflexões a respeito do tempo. O tempo que faz parte das nossas vidas. O tempo que às vezes temos a impressão que escorre entre os nossos dedos, que fica difícil de contê-lo e que nos dá uma percepção de que ele corre demais, mas que tem um caráter muito peculiar e muito subjetivo, porque o transcurso do tempo e a percepção de sua passagem, ela é própria de cada pessoa, do contexto em que vivemos, da situação em que nos encontramos. Basta, por exemplo, considerar que quando vivenciamos a experiência da dor, sobretudo da dor física, como o tempo nos parece passar tão devagar. Diante de situações, por exemplo, como experiências prazerosas, quando estamos cercados daqueles que amamos, ou quando desfrutamos de momentos saborosos numa mesa em família, ou degustamos um prato tão especial, ou vivemos experiências únicas, parece que o tempo nos escorre entre os dedos, se torna tão fugaz, tão rápido. E como nós gostaríamos em determinados momentos da vida de reter o tempo, de poder parar o tempo para que aquela situação, aquele fato, aquela memória fixasse em nossas vidas e não mais passasse. Nesta noite nós vamos trazer algumas reflexões a respeito do tempo, mas antes nós gostaríamos de falar, por exemplo, que hoje, e nós já comentamos isso em programas anteriores, nós temos essa percepção de que nós somos, nesse momento, administradores do nosso tempo, talvez mais do que nunca. Antes vivíamos, como nós costumamos dizer, a serviço do tempo. Hoje o tempo está a nosso serviço. E como utilizá-lo de forma útil? Para isso precisamos pensar sobre o papel do tempo em nossas vidas, porque de fato, quanto nós desperdiçamos dele. E quantos de nós, por invigilância, imprudência, por falta de preparo, às vezes costumamos dizer que matamos, entre aspas, o tempo, quando ele nos é tão importante e tão precioso. Então, nessa noite que possamos pensar, cada um no seu tempo, a respeito de como tem conduzido suas próprias horas, essas horas que são tão essenciais. Se nós pararmos para considerar, por exemplo, que podemos ter como últimos instantes para replanejarmos e calcularmos as nossas experiências de vida. Então, na verdade, deveríamos sim dar o devido valor ao tempo, porque ele nos é concedido, sobretudo nessa configuração da experiência reencarnatória, como oportunidades únicas. Nós sabemos, por exemplo, que pelo menos 3 vezes em números multiplicados de encarnados é o que se espera no mundo espiritual de seres que anseiam pela oportunidade de estarem aqui como nós estamos, utilizando da experiência na Terra e, por conseguinte, dos nossos tempos, das nossas horas, para aproveitar essa grande chance que a vida e que Deus nos concede para que possamos nos tornar como criaturas melhores, né, a cada dia. Nesse poema de Ari dos Santos, no início ele falava sobre essas diferentes percepções do tempo, o tempo de fora e o tempo de dentro, o tempo interno. E é interessante observar, basta que a gente pergunte, converse com pessoas que já atravessaram a linha do tempo e que somaram em suas vidas grandes anos e, por consequência, grandes números de horas de vida, para perceber, por exemplo, alguém que se encontra aos 80 anos
que ela não se sente com 80 anos. Isso fala de uma condição dessa percepção subjetiva do tempo, da passagem das horas e da passagem do tempo. Então, nesse aspecto, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, nós refletindo a respeito do tempo, e aí, na nossa lida profissional, em contato com pessoas portadoras de doenças graves, que faziam com que muitas delas pudessem encurtar o seu horizonte de vida material, terreno, nós observamos que em muitas delas havia essa demanda maior por um tempo que se extinguia. E nessa percepção de que o tempo era ali curto para realizar tudo aquilo que gostariam, nós tivemos a dimensão da importância das nossas horas. Então, pesquisando e refletindo a respeito do tempo, nós encontramos um blog muito interessante. O nome do blog chamava-se Benção Pura, e nela nós achamos uma reflexão, e é uma pena que o autor não se identifica. Nós sabemos apenas que é um blog escrito por alguém de São Paulo, e que foi escrito e que está lá a página desde 2005, mas em 2014 especialmente, nós achamos uma reflexão a respeito do tempo, e nós queríamos trazer alguns trechos dessa fala desse irmão ou dessa irmã que não se identifica, e que nos lembra, por exemplo, que os gregos, eles tratavam sobre o tempo, sobre as dimensões do tempo em 3 aspectos. Na dimensão aion, na dimensão Cronos e na dimensão Kairos. Cada uma dessas dimensões do tempo tem uma característica, e nós gostaríamos de trazer essa reflexão para pensar a respeito disso. E nos diz o seguinte: Aion indicava o tempo de longo prazo, na verdade de longuíssimo prazo, que o apóstolo, quando diz que Jesus é Senhor não apenas neste século ou era, isto é, aion, como também no vindouro. Resumidamente, ele nos fala, por exemplo, a respeito do Kairos, que indicava um bloco de tempo, uma ocasião adequada ou uma oportunidade, o tempo das águas de março que fecham o verão, a estação da sua fruta predileta, o período da adolescência ou a hora certa de pedir a moça em casamento. Cronos é o tempo medido pelo relógio, segundos, minutos, horas. Interessante notar essas 3 percepções do tempo que fazem parte da nossa existência, do nosso cotidiano. E aí, refletindo sobre o aion, essa percepção prolongada do tempo, né? Esse tempo que nos dá, por exemplo, esse conceito de que a passagem do Cristo sobre a Terra nos remete, talvez, a essa experiência do aion, porque há 20 séculos Cristo esteve entre nós, mas as suas marcas, as marcas deixadas nessa história, no tempo, parecem que não foram tão longínquas, porque elas se presentificam, né? E nos dão também essa percepção de que é um tempo que se propaga, dependendo do sentido que nós damos a ela. No Kairos, me fez remeter, por exemplo, essa percepção do tempo que muitas mães têm diante do olhar e do desenvolvimento dos filhos. É como, por exemplo, você olhar para o seu filho que acabara de nascer e daqui de repente você olha para ele, ele já está adolescente. Então essa percepção da passagem tão rápida que às vezes nos roubam os sentidos e não nos permitem cronologicamente, aí vem a terceira dimensão do tempo, perceber essas horas, né? E aí mais adiante ele nos diz: enquanto atravessamos o palco da história, somos convocados a responder a cada uma dessas dimensões do tempo. O aion reclama nossa entrega e rendição, a admissão de nossa finitude. É aquela percepção também que nós percebemos assim,
como às vezes as coisas passam de forma rápida, né? Então, o tempo Aion também é um tempo que se enquadra nesse exemplo que nós demos a respeito da percepção das mães diante de seus filhos, né? Do crescimento, do desenvolvimento dos seus filhos. E aí ele acrescenta, o Aion reclama nossa entrega e redenção, a admissão de nossa finitude. Diante do Aion, a duração de nossas vidas é comparada a um vapor, a uma pequena flor que pela manhã floresce e ao final da tarde voa no vento. Era uma percepção de tempo que muitos discípulos tiveram quando se reportavam aquela passagem de tempo ao lado do Cristo. Então, o Aion, nos diz esse autor, exige humildade. A humildade de agradecer a Deus a oportunidade de entrar na existência e encarar a aventura de viver um privilégio, com uma gota que se alegra em participar do mar. São essas passagens das horas que nos enriquecem o ser. Às vezes são momentos pequenos, rápidos, mas que têm uma dimensão de profundidade, por exemplo, de aprendizado tão grande, que nos faz pensar, meu Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse momento que me permite viver experiências tão ricas, tão profundas. E mais adiante temos o Kairos. E aí ele diz, o Kairos exige atenção e prontidão, pois tal é a oportunidade como um cometa que passa em velocidade atroz. Quem piscou, perdeu o espetáculo. Não há espaço para protelação, procrastinação e displicência. O Kairos exige sabedoria. O apóstolo Paulo recomenda remir o tempo, isto é, aproveitar a oportunidade para que não se ouça, abre aspas, não adianta mais, agora é tarde, passou o tempo, deixamos escapar o Kairos. Então, nesse aspecto, eu penso, por exemplo, sobre muitos de nós que diante dessa dimensão Kairos do tempo, perde às vezes uma existência inteira com futilidades. Ou perde oportunidades de aproveitar o contato com a experiência humana, o contato com a convivência e aproveitá-la na sua mais profunda e na sua mais completa oportunidade para crescer, para aprender e para evoluir. É como, por exemplo, os pais que não aproveitam da presença dos seus filhos e que daqui a pouco aquela criança passa para uma fase seguinte, que é a adolescência, daqui a pouco chega a fase adulta e nós pensamos, poxa, desperdicei meu tempo, usando minhas horas apenas no trabalho, exaustivo, cansativo, rotineiro, que me roubou essas dimensões, essas oportunidades sutis de se aproveitar essa dimensão Kairos do tempo, que ele passa de uma forma tão rápida e quando nós não nos damos conta, como nos diz o autor dessa reflexão, como um cometa. Quem piscou demoradamente perdeu o espetáculo. Mais adiante ele nos fala sobre uma outra dimensão do tempo e talvez essa mais problemática, digamos assim, mais cruel, que é a dimensão Kairos, a dimensão Cronos, que é a do relógio, do cronológico. Cronos, na dimensão e na expressão grega, é mais cruel. Na mitologia, incitado pela mãe Gaia, a Terra castrou o pai Urano, representado pelo céu, e se tornou o primeiro rei dos deuses. Seu reinado foi de prosperidade, mas viveu ameaçado pela profecia de que seria vencido por um de seus filhos. Para que não se cumprisse este vaticínio, devorava os filhos assim que nasciam. Até Zeus foi salvo pela mãe Reia, e tendo visto como o tempo devorador, cruel, que corre sem parar, nos empurrando para perto e cada vez mais perto da morte, Cronos
é tempo sem medida, Cronos é tempo com medida, e cada pessoa terá a sua no mistério da economia divina. É como se cada um de nós nascêssemos com o nosso saldo de tempo. E aí, o que não é inesgotável reclama cuidado. Recursos finitos implicam uma boa administração. Sendo um tempo, Cronos, cruel, não poderíamos, por exemplo, jamais matar o tempo, porque nós entenderíamos a preciosidade das horas em nossa vida. E aí, requerendo de nós sabedoria para que pudesse ser melhor administrada. Cada um tem a sua fatia de segundos, minutos e horas, e ninguém sabe ao certo a sua porção. Ninguém é capaz de saber quando será seu último dia ou viverá o seu último segundo. Consumirá então o seu último fôlego. E como advertiu Jesus, ninguém pode acrescentar um passo sequer ao seu limite da existência, mas pode abreviar. Cronos exige responsabilidade. O poeta bíblico recomenda a oração. Pedi a Deus que nos ensine a contar os dias, isto é, ensine a viver, concedendo o coração sábio para o bom uso da medida de Kairós. Usar bem, não desperdiçar, desfrutar. E aí nesse aspecto nós lembramos sim do Salmo 90, nos itens 10, nos versículos 10 e 12, que nos dizem, respectivamente: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, em meio ou em momentos onde as coisas parecem nos escapar o controle, onde nós paramos para olhar o tempo e às vezes damos valor até a tempos não vividos ou circunstâncias desperdiçadas lá atrás, hoje nos é colocado à frente a oportunidade de pensarmos como estamos conduzindo as nossas horas e o nosso tempo. Quantos hoje lamentam não terem tido a sabedoria de usarem suas horas para melhor passarem ao lado dos que amavam e que, por ironia do destino ou por fatalidade de um adoecimento inesperado, estes seres foram-lhes retirados da sua companhia. Então, que possamos usar a sabedoria, a reflexão, para pensarmos as nossas horas e vivermos, como nos diz Renato Russo, cada dia como se não houvesse amanhã. Porque quando nós pensamos as horas como únicas e que não podem ser jamais desperdiçadas, nós passaremos sim a usar cada tempo da nossa vida de forma a aproveitá-la em sua plenitude. A respeito disso, nós trazemos uma reflexão contida no livro Vereda Familiar, escrita pelo espírito Teresa de Brito sob a psicografia de José Raul Teixeira, cujo capítulo se intitula Ilumine Suas Horas. E ela nos traz, Teresa de Brito, algumas recomendações fundamentais. Entre elas, nos diz que nos caminhos terrenos devemos aproveitar as nossas horas para os exercícios corporais, mantermos as formas físicas, e aí é uma forma de usarmos o tempo de forma útil em regime de saúde, mas não devemos nos eternizar em ginásticas quando você sabe que o serviço do amor prestado aos outros, por exemplo, transforma-se em excelente exercício para o espírito, fazendo-o elegante e nobre perante Deus. Dedique-se às alegrias, às distrações e passeios culturais, recolhendo-nos nos olhos e no coração os quadros belos da natureza festiva. Porém,
Procure não viver somente de gorjeios turísticos. Quando você identifica tantos sofredores, tantos necessitados a requererem alguns instantes da sua preciosa atenção, ocasião que você faria importantes incursões na alma alheia, fazendo-se bendito amigo ante os olhos celestes. Então, nesse sentido, ela nos faz um convite para que possamos aproveitar da melhor forma esses tempinhos que nós às vezes usamos ou acreditamos que são tempinhos que podem sim ser desperdiçados, por que não? Mas que mais adiante, após uma reflexão apurada, nós vemos o quão significativa são essas horas e como elas são importantes para a nossa evolução. Na órbita da sua vida, não lance fora, entre aspas, os tempinhos tantas vezes desprezados. Aproveite-os para escrever um ligeiro bilhete de carinho a alguém enfermo ou enfrentando momentos graves, como esses, por exemplo, os quais nós enfrentamos durante essa triste pandemia que assola todo mundo. Telegraph, na época, né, que no tempo em que o livro foi escrito, a um irmão alimentando-lhe de iniciativa das boas obras. Telefone a um familiar ou a um amigo que não veja desde muito tempo, demonstrando atenção. Costure retalhos para cobrir corpinhos carentes, pregue botões em alguma peça que será válida para alguém. Arrume uma gaveta para encontrar utilidades para muita gente. Cuide de um jardim, de um vaso de plantas, borde uma peça. Teça um agasalho, desenvolva ideias felizes para fazer o bem a alguma pessoa que você se saiba precisada e muito mais. Então, diante de um momento em que muitas pessoas se dizem aprisionadas pelo tempo, enfadadas, entediadas porque não sabem o que fazer, que possamos aproveitar esses tempos que nos são tão preciosos para enriquecer e engrandecer a nossa alma de conhecimento, mas também do exercício pleno da doação. E que nessas horas vazias que possam apoderar-se do nosso ser, nos causando desânimo, que possamos lançar o nosso pensamento ao alto, buscar inspiração para que o alto nos inspire para iluminar as nossas horas, como bem nos colocou Teresa de Brito, porque haverá sempre o que fazer, porque haverá sempre alguém necessitado de uma mão amiga, de uma palavra consoladora, de um ombro para o qual nós possamos estendê-lo para que alguém possa desabafar as suas dores. Sempre haverá o que fazer. Então, que nas palavras escritas e deixadas no Salmo 90, que possamos pedir ao alto, ao Senhor do tempo, que nos conceda sabedoria para contar os nossos dias da melhor forma que pudermos, aproveitando cada instante que nos é tão precioso, para que a vida nos convocar a essa matemática, né, onde nós haveremos de apresentar a contabilidade dos nossos dias, que nós possamos ter a certeza de que podemos sim ter aproveitado as nossas vidas da melhor forma, buscando iluminar os nossos dias e enriquecer, mais uma vez, como nós dissemos, a nossa alma de júbilo, de doação, trazendo nela a marca desse exercício contínuo de caridade e de amor. Assim, diante dessas reflexões, que cada um de vocês, cada um de nós, possamos, a partir de já, usarmos o tempo nas suas 3 dimensões, com sabedoria, absorvendo a dimensão profunda do tempo Aion, dessa passagem, às vezes, tão fugaz diante dos nossos olhos,
que é a experiência da existência humana, que nos fala dessa dimensão do tempo Kairos, mas também usando com sabedoria a passagem cronológica do nosso tempo, né? Endereçado e caracterizado pelo tempo Cronos, pelo nosso tempo cronológico. E assim, falando de tempo, quero deixar aqui a minha gratidão por vocês terem disponibilizado desse tempo de vocês para que pudéssemos refletir em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Mais uma vez convidando para que se inscrevam no canal da Rádio Brasil Espírita e da TV Brasil Espírita. Vai lá, se inscreve no canal da RBE para que possa acompanhar os diferentes programas que nós temos aqui na nossa grade de programação, pensada com tanto carinho por diversos irmãos aqui de Alagoas e de outras regiões do Brasil, para que possamos repensar as nossas existências, aprimorarmos o nosso conhecimento diante da vida à luz do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, desses mensageiros enviados pelo Cristo para abrir esses canais, iluminar os nossos caminhos na direção do autoaperfeiçoamento e, por conseguinte, da felicidade plena. Grata mais uma vez pela companhia agradável de todos e que possamos, se Deus assim permitir, estarmos semana que vem, nas segundas-feiras, às 18h30, sempre juntos pensando aspectos da vida à luz da doutrina espírita e do Evangelho. Grata mais uma vez pela atenção, que possamos estar juntos em mais uma aventura reflexiva no programa Caminhos de Autoiluminação. Muita paz para todos vocês, que possam ter uma semana iluminada e que Jesus possa, como sempre, ser a nossa mais fiel e importante companhia. Que assim seja.